Fala, terra caixistas, caixa terristas, beleza? Vamos começar aqui mais um Quina do Mundo. E hoje o tema é internacional, mas há controvérsias. Porque a gente vai falar de eu posso chamar de programa, série, um fenômeno da televisão brasileira, que é Chaves. E estamos aqui sempre com nossos grandes amigos Paulo Jabardo. E aí, pessoal? Se falar merda foi sem querer querendo, hein? E Thiago Januzzi. Já chegou o disco voador! A gente já começou assim. Então, olha só, senhores. De plateia, caralho, esse é um talk show agora, fodeu. É o vivo gordo mesmo. É ao vivo a parada, gordo. Não, a gente tem que dizer o seguinte, cara. 11 de maio de 1972, entendeu? A televisão mudou pra sempre, cara. A gente tá comemorando agora 50 anos dessa revolução que foi o Chaves. E assim, não foi só a televisão... Mundial. Podemos dizer que sim, mas a televisão brasileira, com toda a certeza. E aí é o genialismo do Silvio Santos, Cenoura Bravanel, o Silvio Santos. Porque ele comprou um pacotão lá de programas mexicanos e aí ele, cara, colocou o Chaves e o Chapolin na nossa história. Mas aqui no Brasil foi em 84, tá? 12 anos depois. E já tava. Ele já era transmitido na América Latina inteira, né? Menos no Brasil e Cuba. Foram os últimos 2 países a receber o Chaves. Parece que o Cuba, acho que pelo que eu li aqui, nunca recebeu. Mas você sabe que esse lance do SBT, né? Eu tava pesquisando. O SBT já comprava muita novela, né? Da Televisa, que é essa emissora mexicana. E eles estavam insistindo já na venda do El Chavo e do Chapulín. E os diretores, os caras de compras, falavam, não, mano, isso é muito ruim, isso é piadinha tosca, ninguém vai gostar. Aí, depois até botam um vídeo que explica direito essa história, mas aí eles meio que, vamos enfiar umas fitas aí do Chaves, vamos ver se eles gostam. Sabe, mandaram meio que de teste. E dizem que o Silvio Santos adorou aquele negócio, sacou? Ele falou, não, mano, sensacional, manda dublar essa porra aí e vamos, sabe, tacar o pau. E diz que os diretores da SBT falaram, não, bicho, para com isso, essa porra aí não vai dar certo, isso aí não vai dar em nada, é fracasso de audiência. A única coisa que deu certo no SBT nos últimos 40 anos, né? Pois então, né, pra você ver. Mas aí é mais ou menos. Porque o Show do Milhão e o... Sim. Não, teve aquele fantasia, né? Fantasia. Show do Milhão, Domingo Legal. Show do Milhão, Domingo Legal. Na boa, Domingo Legal, galera. Todo mundo da nossa idade aqui. Tem uma eu nunca assisti esse lixo, cara. Eu nunca assisti esse lixo, cara. Mas o Fantasia era um Cumiele que tinha o striptease, era esse? Não, esse era o striptease. O Fantasia eu acho que era com uma loira. Eu não sei o que era. Eu só lembro dessa história porque, tipo, ele derrubou o sistema de telefonia do Brasil, assim. Caralho? Tipo, barrou Big Brother, então. Deu tipo... Sabe quando tem muita gente querendo acessar o site e aí cai tudo, e cai a internet? Então, caiu até o sistema de telefonia. Caralho, velho. Dessa eu não sabia, não. Tipo aplicativo do governo lá pra você conseguir o auxílio saúde no meio da pandemia? Não, mas aí eu acho que o motivo foi outro, né? Mas tudo bem. Mas ó, eu tenho um dado também interessante aqui, porque o Chaves, quando estreou no Brasil, também ele não estreou com um programa próprio, né? Ele era também ele era inserido dentro de outros programas, né? Demorou pra ele ter o seu próprio quadro, como, sabe, o Chaves, né? O horário do Chaves. Ele estreou num programa antigo, chamava TV Pau, que é PO3Ws. Eu lembro dessa merda. Que você ligava e era tipo um videogame eletrônico. Isso. Pau. Você que Eu lembro pau dessa porcaria, pra ele atirar na navezinha lá, sacou? Era um joguinho interativo que você jogava pelo telefone. E esse programa, na época, eu até vi lá o nome do cara que apresentou quando era a época do Chaves. Mas ele chegou a ser apresentado por Mara Maravilha, Sérgio Malandro e outras figuras aí dos anais da televisão brasileira. Digamos desce assim. O pitch, nini, lá, não desce não. Ou digamos da série C brasileira. Você tá confundido com o programa do Silvio Santos, né, cara? Ou um outro, cara, que era um horror, que era Domingo no Parque. Nem sei qual é esse. Caralho, mano. Acho que eu nem quero saber.
É aquele da menininha lá da Luz e não sei o que, enfia no cu com o Silvio Santos. Vocês nunca viram isso aí? Sim. Não, é o programa do Silvio Santos, de domingo. Não, era o de criança. Sucesso, que lançou tudo, Jequiti, o cara vendeu, tinha a Roda do Milhão, essa porra toda. Rodando. Para aí, vamos dar um alô para a caravana de Tatuapé. Cara, bom, vamos falar de coisa séria, né? Vamos falar do Chaves. Porque senão daqui a pouco a gente tá falando de aviãozinho de dinheiro, né, cara? Ó, aviãozinho. Para a caravana de Osasco. Então, ele surgiu em 72 como uma sketch dentro do programa lá do Bolanhos, que é o cara que criou o Chaves, né? E é o que fazia o papel de Chaves. Era o T-Espírito, né? O programa. E aí foi tão... T-Espírito, exatamente. Que era apelido do Bolanhos, né? O personagem dele, sei lá. E depois disso, ele fez tanto sucesso que resolveu fazer um programa próprio. E aí, em 73, né? Já começou a ter o programa próprio e foi sucesso imediato, assim. Logo foi o primeiro programa mexicano que foi internacionalizado. Opa! Tá? Então, tipo, a Televisa, que foi fusão de outras televisões lá, não sei o quê, de outros canais ali. E assim, basicamente, ela que gerou a Televisa, de certo modo, a parte de internacionalização. Então as novelas vieram depois, assim, a internacionalização, não tô falando da produção, né? Então elas vieram depois e foi muito empurrado por isso. Cara, diz que assim no auge, assim lá, 75, 76, chegava a ter 60% de audiência. Caramba. Né? 70%. 60% de audiência. É um negócio assim impressionante. Aí outra coisa, né? O programa do Chaves, do Chapolin, eles foram precursores no uso dessa tela verde, né? De efeitos especiais na América Latina. Tem muita coisa que os caras foram os primeiros que fizeram, assim, era bem impressionante. Que a gente olhando hoje lá os programas do Chapolin da década de 70 é super tosco, sacou? Mas é um tosco que a gente tem um carinho, tá engraçado, mas pra época que ninguém tinha feito isso antes, pelo menos não na televisão mexicana. E até por isso que a cor é vermelha do uniforme do Chapolin. Faz sentido. Porque branco ficava muito, esse contraste muito grande, né? Azul, por causa disso, não podia aparecer. Então aí os caras adotaram o vermelho. Tanto que quando aparece assim, tem umas poucas cenas que aparece o Chaves junto com o Chapolin, é sempre o Chapolin que tá em chroma key, né? Não é o Chaves. Agora, porra, por que tanto sucesso, cara? Não, primeiro vamos fazer o seguinte, galera. Vamos lá, a gente tem uma audiência nova aí, que provavelmente chama a gente de... Como é que eles chamam a gente? De... grunge não, caralho. Cringe. Eu nem sei o que é isso. Que porra foi essa de Chaves? O que é isso? E vamos contar um pouquinho sobre como é que era o esquema do programa, tá? Então, cara, tudo se passava numa vila, tá? Uma vila mexicana. E é como um cortiço, né? Uma vila de classe média baixa, né? Um povo, todo mundo meio quebrado ali. De classe... É importante dizer isso, porque acho que faz todo sentido da... Na real, o único quebrado era o seu Madruga naquela porra, não? Pior que não. Porque a Dona Florinda, ela tinha grana. Tinha a Bruxa 71 também tinha grana. Também não. A Dona Florinda, ela vivia da pensão. Né? Ela vivia da pensão do marido dela. E ela gostava de pagar de uma pessoa mais, sabe, mais bem de vida. Mas não, ela era quebrada também, fodida. Vivia de trocado ali. Ah, velho. Até que teve alguns episódios que tinha um restaurante lá, né? Sim, isso depois, né? Isso é bem tardio. Sim. O Jacques Clotilde, provavelmente vivia da aposentadoria, sacou? O mais fudido, não, mais fudido era o Chaves, né? Mas tirando ele, com certeza era o seu Madruga, né? Então, na verdade... não, calma aí, galera. A gente tá evoluindo, porque dá pra gente intuir que o Chaves não era mais fudido. Ele tinha só a parte dele com o barril, que era uma tara que ele tinha do barril. Mas olha só, pra quem que não conhece, então era dentro de uma vila, onde, né, os vizinhos conviviam. E aí tinha um garoto chamado El Chavo del Ocho, o Chaves do Ocho, do 8, que no Brasil virou só Chaves, e ele... era o morador da casa número 8. Porém... que ninguém nunca viu, né? Porém, nos episódios, né? ele aparecia dentro de um barril. No meio lá da Praça da Vila. Dizia ele que era o esconderijo dele, né?
Era o esconderijo. Ou seja, deve ter rolado um bullying escroto pro menino sair fora e ficar escondendo no barril. Ou ele tinha vergonha de falar que morava na rua, então ele falava que morava na casa 8, que podia ser uma casa abandonada, por exemplo. Boa. E aí a gente tem como elementos principais aí dessa vou dizer... Eu não sei, cara, casa abandonada é meio coisa de país rico, cara. Você consegue imaginar casa abandonada aqui no Brasil, cara? Você consegue imaginar a polícia não deixando os neguinhos invadir, tudo bem, né? O pessoal invadir, mas abandonada aqui, meu... Qual é, mano? Difícil. Porra, então o Boulos vive de quê? Não é casa abandonada, cara. Boulos não é o cara do sem-teto, caralho? Sim. Então, isso, o que acontece, a casa, o prédio não é abandonado, tem os caras que devem imposto, devem não sei o quê, aí eles entram na justiça. Eu não sei se o movimento do Boulos, que é o MTST, ele sai invadindo coisa assim, eles são. Tem alguns movimentos que tem vários. Então, eu acho que. Não falei invadir. Certo. Enfim, e aí tem alguns personagens chaves dessa trama. Que nessa vila mora o Chaves, no barril dele. Mora o Seu Madruga e a Chiquinha. A Chiquinha é filha do Seu Madruga. Mora a Dona Florinda e o Kiko. O Kiko é o filho da Dona Florinda. E mora a Bruxa do 71, que é a Dona Clotilde. Ela é a única dessa série que é, dentro da vila, solteira. Não, o Seu Madruga também não é solteiro. Solteiro todos são, na verdade. Assim, tanto o Seu Madruga quanto o Seu Madruga quanto a Dona Florinda são viúvos, né? E a Dona Clotilde, a gente não sabe. A gente não sabe. Ninguém quer saber, na verdade. E dentro dessa trama aparece com frequência o Seu Barriga, que é um cara bem sucedido, tanto que não mora na vila. Ele é o dono da vila, né? E ele é o dono da vila, né? Então, não mora na vila, é bem sucedido. E aí ele cobra o aluguel frequentemente. Mas ele é tão mão de vaca que não contrata um cobrador ali pra fazer o negócio. Aí ele deve fazer. Ele vai pessoalmente cobrar o aluguel. O gado não engorda sem o olho do dono. Isso é uma máxima. Pô, mas tem que rolar, velho. Mas esse dono é péssimo, olhando, cara. Você deixa... Mas na hora de cobrar, mas na hora de cobrar é bom ter alguém que dê porrada e não leve, né, cara? Pois é, porque ele só toma porrada. E tem um inquilino que deve, cara, são 14 meses, é mais de um ano de aluguel atrasado. E não despeja o cara. Não despeja. Vai lá, toma porrada e não despeja o maluco. No final, o capitalista acaba parecendo mais bonzinho ali, né? E sim, acho que depois pode até trabalhar em cima disso, né? Porque. Isso é uma coisa interessante também que a gente pode pensar. Porque ali ninguém. O que eu acho que é um bacana da série, ninguém ali é totalmente bom nem totalmente ruim, sacou? Não é tão preto no branco. Tá todo mundo meio que numa área cinzenta ali, porque todo mundo faz uma cagada em algum momento, se arrepende depois, todo mundo se abraça, acaba bem, mas ninguém ali assim é absolutamente bom ou absolutamente ruim, né? Aí tem outro personagem também que a gente não mencionou, que é o professor Girafales, né? Isso, tem os periféricos, o professor Girafales, ele tem as aparições, mas não em todos os episódios, que ele é um professor da escola das crianças lá do bairro, e ele... Não sei se namora, flerta mais do que namora com a Dona Florinda. Ou pelo menos quer pegar, né? Ah, não, no final namora. Namora, né? No final, mas... Não, bom, namora. Ele vai lá, corteja ela, ele sempre leva um ramo de flores e chocolate. Chocolate e tal. E tem o carteiro, o Jaiminho, que ele aparece em alguns momentos... E ele sempre quer evitar a fadiga, então ele é um cara preguiçoso e ele faz com que as pessoas façam o trabalho dele. Temos alguns outros personagens, mas aí é um pouco mais da escolinha, né, do professor Girafales, que aparecem de vez em quando. Tem o filho do Seu Barriga, né? Nhonho. Ah, sim, que claro. É o Nhonho. Tem as primas do... A Pops, alguma coisa. A Pops é uma das primas, né? O Godines também é um personagem. E aí tem uma época lá que tem... tem uma época lá que tem uma moça que é bonita e tem uma filha bonita. Né? E aí causa maior... Como é que é o nome? Não lembro o nome. Esse episódio ele foi refeito e refeito umas 2, 3 vezes, né? Então sempre acho que muda um pouco a dinâmica. E também tem, assim, que a gente tem que levar em conta, porque a série, com acordo com o passar do tempo, porque ela estreou em 73, a série mesmo. E ela só foi terminar em 80, então teve muitas temporadas da série. E nesse meio tempo, parte do cast foi saindo, né? Então tem uma hora que o primeiro a sair, por exemplo, é o Kiko, né? O Kiko sai, aí depois sai o seu Madruga.
E aí eles foram meio que, sabe, preenchendo essas lacunas, né? Então tem um personagem, por exemplo, que é a Dona Neves, que é a própria Chiquinha que interpreta, que é a avó da Chiquinha, né? E ninguém explica o que aconteceu com o Seu Madruga, né? Ou, por exemplo, quando tem toda aquela parte do restaurante da Dona Florinda, o Kiko não aparece mais. E não se menciona mais o Kiko, né? Simplesmente ele some. Isso foi bem lá no final, né? Que foi quando o Kiko saiu e saiu também o Seu Madruga. Uhum. A Pops, ela é sobrinha da Dona Florinda e é prima do Kiko. E ela apareceu também quando a Chiquinha, que é a atriz, a Maria Antonieta de las Nieves, ficou grávida e precisou se afastar da série. Então ela entrou para ter mais uma figura... A Chiquinha não ficou grávida, ela foi pra Presidente Prudente, cara. Caralho, fudeu que eu não peguei essa referência, hein? Mas isso é muito doido, porque depois, quando a gente fala de um episódio específico, essa troca dos nomes das cidades, né? Que isso ocorria muito, né? Pegava cidades mexicanas e as viravam cidades do Brasil, né? Não, eu achei muito curioso que eu tava lendo aqui, né? Ela saiu porque ela tinha o Dom Ramon, que é o Seu Madruga, né? Porra, Seu Madruga é muito melhor que Dom Ramon, hein, cara? Com certeza. Na boa. É porque o nome do ator era... estudar em Guanajuato, né? Ah, tá. E aí traduziram isso pra Presidente Prudente. Mas o Dom Ramon é porque ele é o nome do ator é Ramon Valdez, né? Então vários personagens têm os nomes dos atores, né? Que nem a Florinda, por exemplo, né? Mas uma cidade que não mudou é Tangamandapio, que era a cidade do Jaiminho. Tangamandapio, exatamente. Eu vi, disse que fizeram até uma estátua pra ele. Sim, tem uma estátua do Jaiminho em Tangamandapio, porque é tipo um vilarejinho lá no... sei lá, no não, mas você vê que impressionante, né? Porque, o Jaiminho é um personagem secundário ali, né, cara? Eu nunca saquei por que ele precisava entrar no rolê. Não, mas aí você pode falar de qualquer um. Mas é uma mecânica da narrativa. Ele aparecia pra entregar uma carta, pra alguma coisa acontecer, né? Não, e uma época ele morou lá também, na vila. Ah, é? Morou? Não lembro dessa parte, não. Era em cima, de subir nesse carro. Porra, ele precisava de ajuda pra levar a bike lá pra cima, tinha essa porra mesmo. Sim. Que ele não sabia andar de bike, né? Tinha a bicicleta do carteiro e não sabia andar de bike. Mas, só pra gente entender então, ó, mas dessas saídas, em 78 saiu o Kiko, né? Que era o Villagrán. Foi o primeiro a sair, né? E ele... a relação entre os atores não era muito pacífica, pelo visto. Ele saiu e depois entrou com a briga pelo direito de uso do personagem, do Kiko. Aliás, algo que vai ser recorrente na história, né? Que ele acabou meio que não foi... chegaram num acordo que ele continuou usando o Kiko, só que mudou a grafia do Kiko pra usar o K, né? Ele mudou uma coisa ou outra. Aí no ano seguinte saiu o Ramon Valdez, né? Que é o Dom Ramon. Mas ele acaba voltando. Ele volta depois pra série. Aí depois, esse pau aqui já depois que acabou a série, né? A Chiquinha, né? Que é a Maria Antonieta de las Nieves. Ela interpretou até o final, só que ela, acabando o show, ela continuou usando o personagem da Chiquinha. Só que aí em 95 ela registrou a Chiquinha, né? A Chilindrina, em espanhol, como uma criação dela. E aí foi um maior pau judicial entre ela e o Bolanhos, né? Ela acabou ganhando. Só que ele ficou tão mordido com isso, isso é uma coisa que a gente não pegou tanto, né? Em 2006, teve uma série de animação do Chaves, né? Um desenho animado do Chaves. Ele ficou tão puto que ele não incluiu a Chiquinha. Então tem todos os personagens, menos a Chiquinha. Até o Kiko lá, que tinha, sabe, se desentendido, mas o Kiko tava. A Chiquinha não, é o único que não participa do desenho animado. Foda, hein? E depois, não, você vê, ó, o Villagrán falou que o Bolanhos tinha ligação com o narcotráfico, a Florinda falou que o Ramon Valdez, né, o do Seu Madruga, tinha envolvimento com droga. Então, assim, era mó baixaria total a relação deles pós-programa, assim, né? Porra, era quase assim pro Bozo, cara. A diferença é que não tinha 01, 02, 03, 04, 0 à esquerda, os caralho. Agora, a dinâmica dessa série era sempre assim. O Chaves era um menino pobre, então ele sempre invejava o Kiko, que tinha os melhores brinquedos, melhores roupas e tudo. A Chiquinha era bem invejosa também, então, mas ela era meio malandrona, ela ia lá e fazia merda e culpava o Chaves. Ela era esperta na jogada.
Malandrona. O Seu Madruga, ele era o Civirex da parada. Tava sempre tentando arranjar um bico e tal. Não gostava muito de trabalhar, mas ele sempre trabalhava. Se você pensar, ele sempre trabalhava. Mas é engraçado, né? Que tem aquela cena clássica que ele foi procurar emprego e volta todo triste. Aí a Chiquinha vira e fala: nossa, papai, por que você tá tão triste? Você arranjou emprego? Não, pior, filha. Eu consegui emprego. Não conseguiu, como é que era o negócio? Não. Essa coisa de trabalhar é melhor para os jovens, então eu tento dar oportunidade para os jovens. Eu faço isso desde que eu tenho 15 anos de idade. Não, e fora que era um homem de vários talentos, né? Pintor, boxeador, toureiro. Que fez tudo. Exatamente. Né? Vendia churros. Vendia churros. Tem um episódio sensacional que mostra a índole desse cidadão. A gente pode discorrer mais pra frente quando a gente for falar especificamente de algum episódio. Porque não. Acho que o Seu Madruga vai ter que ter uma coisa à parte aqui, porque aqui no Brasil a impressão que eu tenho, assim, mais do que o Chaves mesmo, o símbolo cultural ali é o Seu Madruga. Com certeza. Né? Brasileiro, tudo endividado, tudo fudido. Nós somos todos fudidos, a gente identifica que é fudido, maluco. Eu tinha uma camiseta do Seu Madruga, né? Que eles pegaram aquela foto do Che Guevara, lá, do Alberto Korda, famosa, e puseram a cara do Seu Madruga, entendeu? E você via muito dessa camiseta antigamente. Agora já faz tempo que eu não vejo. Então, mas voltando para as dinâmicas, né? Tem que lembrar só de uma coisa também, que não só o Chaves era pobre, como ele passava fome, né? Passava fome. Ele vivia do favor da galera, de pequenos trabalhinhos que ele fazia, né? O sonho dele era o sanduíche de presunto. Não, sanduíche de mortadela, né? Ou presunto. Porque aqui em São Paulo, mortadela, meu... mas pode ter alguma... Mortadela é diferente de presunto. Não, sim, mas na tradução pode ser que teve alguma confusão alguma vez. Bom. E tem a Dona Florinda, que ela é mãe do Kiko, ela é viúva do marinheiro, e ela namora com o professor Girafales lá da escola, e a característica é que ela é super protetora do filho, ou seja, o filho pode fazer qualquer merda que seja, que ela sempre vai culpar os outros, porque ela acredita, porque o filho também não tem um caráter muito bom, então ele sempre culpa outras pessoas quando ele faz merda. Não, eu acho a Dona Florinda um dos personagens... O Kiko dá vontade de dar pica, né? Não, mas o Kiko, ele além de ser tudo isso, mimado, ele é imbecil, né? Ninguém é muito inteligente ali, mas o Kiko é especialmente imbecil. A Dona Florinda, acho que é um dos personagens mais interessantes que tem, né? Porque tem isso, ela é super protetora com o filho, e novamente, né? Ela é aquela classe média bem baixa que quer pagar uma de madame, né? Quer pagar que ela não se mete com essa gentalha. Quem é a gentalha? Todo mundo que não é ela, sacou? A Dona Clotilde, o Chaves, o Seu Madruga. Só o professor Girafales que não é gentalha porque é o interesse dela, sacou? E aí você vê ela sempre... Mas ela é meio escrotinha mesmo. Ela totalmente, né? E ela totalmente. Todo mundo é snob. Quando recebe o seu... ela não se dá bem com ninguém naquela porra. E só sabe resolver as coisas na violência. Sempre na violência. Sempre dá um tapa na cara de quem for. Mas também violência é algo muito recorrente. Porque o Seu Madruga, ele também ele pune o Chaves com um beliscão no braço do Chaves. No Chaves o beliscão é no Kiko. É no Kiko. É um cascudo na testa. Perdão, isso aí. O beliscão é no Kiko. Isso é heresia, cara. Isso é heresia. É verdade. E o cascudo é no Chaves. Eles meio que tinham uns golpes característicos cada um, né? Por exemplo, o Chaves, quando ia bater no Kiko, ele dava uma sequência de cruzado na cara do Kiko. E o Kiko dava tipo um diretão assim, sabe? Que a cara do Chaves virava, né? Então cada um tinha um golpe específico. O Kiko lambia a mão, não era isso? Lambia a mão e... Lembrei agora, porra, bem lembrado. Uma sequência de porrada, velho. Mano, o Chaves, bicho é da rua, velho. Tem que se virar, né? Tá certo. A Chiquinha dava uma bicuda na canela. Ela gostava de bicar canelas, é verdade. Acho que o Chaves e o Seu Madruga são os que mais apanharam. Não, mais ou menos, né? Acho que o Seu Madruga e o Seu Barriga, talvez. Porque o Seu Madruga... Não, o Seu Barriga só apanhava. Ele entrava pra comprar aluguel e apanhava. Acontecia alguma coisa pra ele... E era sempre o Chaves que causava, né? E geralmente não era culpa dele. Era um acidente, assim, nunca era proposital, né? Que era o bordão do Chaves, né? Que foi sem querer, querendo. Ele não tinha intenção de machucar ninguém. Não, o Seu Barriga, pelo menos. Não tinha intenção nenhuma, era totalmente acidental.
o cara chegava na hora H, né? Que é um dos grandes esquemas do show. E eu lembro vagamente de episódio onde o... Tá, agora eu vou me preparar pra não acontecer nada. Então ele vai lá, vai com capacete, com não sei o quê, e acaba se estrepando do mesmo jeito. Mas é interessante o tipo de comédia do Chaves, né? Porque ele é um programa de repetições. As piadas sempre se repetem. Você tem piadas que elas reaparecem em episódios posteriores, né? Depois eu até vou passar um canal que os caras fazem análise disso, né? Ó, essa piada aqui apareceu 4 vezes no Chaves, né? Às vezes muda, mas em vez de ser a Chiquinha é o Kiko, ou em vez de ser o seu Barriga é o Professor Girafales, mas a piada tá lá é a mesma, né? Eles reciclavam muitas piadas dentro do próprio programa. Exatamente. A gente vai discorrer depois sobre Chapolin, mas... Não, a gente vai ter que falar... A gente vai ter que falar da porra da escolinha, né, cara? Entendeu? Aquilo é um show de horrores, né, mano? Eu tenho pena do Girafales, do professor Girafales. Eu não consigo ter pena do professor Girafales, não, mas tudo bem. Não, naquela escolinha, cara, é pra cometer suicídio, cara. Entendeu? Ou o cara é o pior professor da história, né? Não consegue... Eu acho bem possível, né? Eu acho que é os dois, né? As crianças mais burras do planeta com o pior professor da história, né, cara? E um professor que também, já que a gente mencionou ele, é bem interessante, né? Porque eu acho que ele representa todo aquele falso moralismo, né? Porque ele é o intelectual, o maestro. Sim. Só que é o cara que tá querendo, sabe, dar uma zinha na mãe do aluno, sabe? Todo mundo, ninguém vê isso, então, tá tudo certo. Protege o... É lógico. Não, bom, pelo menos não é que nem políticos aqui que querem dar na aluna, né, cara? Pois é. Mas uma coisa da escolinha que eu achava muito engraçada quando a Chaves era criança, que tem uma hora, né, que eles escrevem, né, na lousa da escola pastel. E aí eles dão bolo. Aí li um bolo. Eu falei, mano, tá escrito pastel, por que tá falando bolo, né? Aí lógico, tiveram que traduzir bolo pra piada fazer sentido, né? Mas demorei muitos anos pra entender, que não falava espanhol, era criança. Que era espanhol a parada. Você devia estar na escolinha do Chaves, tá vendo? Burro! Dá zero pra ele, professor. Vocês estão falando de um moleque de 4, 5 anos de idade, mas beleza. Pagou de garotão, mas beleza. Não, eu acho que na boa, o professor Girafales era um péssimo professor, isso a gente sabe, mas os alunos eram, cara, mas aí era a condição dos alunos. Porque assim, você pensar... Porra, mas o filho do seu Barriga tava lá na mesma escola, cara. Mas ele não era tão burro. Não, todos eram burros, cara. Não tem ninguém inteligente ali. Não, ali eram todos, cara. Era dele o jargão. Que burro, dá zero pra ele, professor. Isso eu acho que era o Chaves. Todos falavam isso. A do Nhonho é: olha ele, hein? Olha ele, hein? Olha aí. É verdade. Mas você pensa, mas né? Sempre tinha uma CDF. Não, mas é interessante, você tem um aluno que é o Nhonho, por exemplo, que é filho de um cara rico, né? Ou pelo menos abastado, né? Que vinha com a pancinha cheia. E o moleque que vinha passando fome pra escola, né? Sentado ali na mesma e todos na mesma condição de imbecilidade, né? Não tinha um que era inteligente. Você tinha uns que eram mais burros, né? Tipo o Kiko, o Godins. Tinha uma mina lá que era super inteligente. Eu acho que não, cara. Era Pops que era super inteligente? Não, imbecil. Não. Essa era... A Pops é a que falava fanho, né? É verdade. É que ali você pensa, é como se fosse escolhendo o professor Raimundo, só que todo mundo tá dali pra baixo, sabe? Você não tem nem aquele cara que sabe as respostas ou que suborna o professor, não, ali é tudo uma tragédia. Sim, é show de horrores mesmo, né? É aquela coisa. Aconteceu no vestibular, aqueles memes que tem na internet. É daí pra baixo, cara. Mas se você pensar, o Chico Anísio bebeu muito da escolinha do Chaves pra fazer a escolinha do professor Raimundo, cara. Será, cara? Porque eu acho que ele é anterior, hein? Eu não sei dizer. Você acha que é anterior? Não, dá uma olhada, porque tem muita semelhança. Sim. Mas é interessante, entre os dois. Que quando entra na escolinha, muda um pouco a dinâmica do show, né?
Porque, de maneira geral, o cenário sempre é a vila do Chaves. No máximo, mostra aquela parte externa ou aquela outra parte que tem uma fonte da vila, né? Aí muda em raríssimos episódios, quando tem escolinha, que inclusive a temática é outra, a dinâmica é outra. Não tem tanto essa questão de ser todo mundo quebrado, pobre. E quando eles viajam, né? E tem alguns episódios que não passaram no Brasil, por exemplo, que acho que o Seu Barriga quebra a perna e vai todo mundo pro hospital. Mas a maior parte, quase 90% dos episódios é no mesmo cenário. Ou dentro das casas também, né? Ó, sobre a escolinha do professor Raimundo, tô olhando aqui, né? Estreou como programa próprio na televisão em 4 de agosto de 1957. Caralho! Tá? E na Rede Globo a partir de 73. Ah, então não tem nada a ver. Não, assim, é independente, né? Tá, eu lembrava que era antigo, porque meus pais contavam que era da época quando eles eram novos, então... e foi até 95, né? Aí ele voltou ao ar um pouquinho depois... E aí acabou de vez. Não, acho que o Escolinha não existe até hoje com os... Existe. Com o filho dele, como o Mazeu, né? Como o professor Raimundo e os outros atores da Globo lá fazendo... Que, aliás, eu vi um dia desse, velho. Bem similar. Os atores novos, eu não tô julgando se é bom ou ruim. Tô dizendo que é bem similar aos personagens originais, cara. Mas falando de programas que estão muito tempo no ar, né? O Chaves, Chapolin, ficou no ar no Brasil por 36 anos sem interrupções, né? Só recentemente que parou. Mas parou por toda essa briga judicial entre a Televisa e os descendentes lá dos filhos do... Não é nem dos filhos, né? A empresa, né? Que é acho que é Bolanhos, alguma coisa. Que cuida dos direitos do Bolanhos, né? E eu acho que eles fizeram uma cagada tremenda, né? Porque é um negócio... É difícil você enfiar essa coisa de novo. Ficar alguns anos sem ter isso aí, não volta mais. Na televisão, pelo menos. Não volta. Eu acho que foi uma cagada tremenda. Mas... Os caras tinham que... Mas eu não sei os detalhes, mas foi uma encrenca que tem entre a Televisa e o... Não, é óbvio. É óbvio, porque é um negócio que tem uma puta audiência mesmo, produzido há 40, 50 anos atrás, e ainda tem audiência, né? É lógico que teve uma puta... Mas assim, os caras não percebem o que eles perderam, eu acho. Vai saber. E não acho que seja algo que seja do tipo da coisa que você pode falar, vamos fazer uma versão moderna. Não vai funcionar. Não. Eu acho difícil. Então, teve no máximo esse desenho animado de 2006, né? Que teve um relativo sucesso. Só que, você vê, era uma coisa que era focada pra criança, a criançada da época viu e ficou por isso mesmo. Não, eu vou te falar, como mídia, cara, era terrível. Se a gente fosse puxar no Ibope audiência, o programa de maior audiência do SBT, tava sempre Chaves e o programa do Silvio Santos no domingo. E assim, o Chaves batia de audiência o programa do Silvio Santos, que é o dono da emissora. O senhor Bravanel chegou a concorrer pré-concorreu pra presidente, velho. Ele só não conseguiu concorrer porque ele era outro candidato, foi uma zona aí, depois a gente não conseguiu porque ele cometeu crime eleitoral, só por isso, né? Mas que ele comprou a chapa do cara, né? Lembra claramente ele falando. Comprou a chapa. Eu sou candidato, mas no meu nome não vai estar no bilhete de votação, né? Vai ser o nome do carinha lá, que nem lembro o nome do cara. Quando você vê Roberto Bolanhos, lembre que é Silvio Santos. Cara, isso é épico, dá pra encontrar no YouTube. Bom, mas falando desse assunto, você sabe que o Villagrán, né, o Kiko, ele chegou a concorrer ao governo da Cidade do México, né? Provavelmente. O Carlos Villagrán. Tá vendo? Se fosse hoje, ganhava. Cara, se fosse hoje, em 2018, ele teria uma chance. Cara, ele teria uma chance. Ele era eleito presidente do Brasil, cara. Não, pera lá, que essa história vai piorar agora. Eu até falo depois sobre isso, mas eu vou falar. O Carlos Villagrán é uma figura super polêmica, né? Porque ele fez umas declarações super tensas, né? Que pra ele, Covid-19 era fake, não existia. Vocês viram essa, não? Não vi. Não, essa eu não vi. Não, pra ele, a Covid-19... Eu não posso dizer que ele é anti-vax, porque ele não fala de vacina, né? Mas aí, ele estudou na escolinha do professor José Fábio. O que você esperava, né, mano? Que ele conhecesse ciência? Mas sente só, que pra ele tudo isso era uma farsa, né? Envolvendo um culto que envolvia a maçonaria e o Bill Gates, que era pra deixar as pessoas em casa enquanto eles iam instalar torres de 5G e os satélites de órbita baixa. Porque a ideia deles é até 2030 ele fazer uma rede para controlar a população mundial. Cara, você me falou Carlos Villagrán.
Cara, Você acabou de escrever vários pedaços de fake news, juntaram num cara só. Esse pai tava mas geralmente, né? Geralmente não, assim. hein? Não, mas o problema fundamental disso aí é o seguinte: porra, o Bill Gates não consegue fazer um sistema operacional que funcione. Ele vai pra cabeça, mano. Não, era bom que ele tentasse fazer, né? Porque ia falhar mesmo e foda-se. pois é. Mas você vê aí como, porra. Dependendo do jeito que falha, né, cara? Dependendo do jeito que falha, sei lá, dá um derramezinho, alguma porra assim, né? Mas, cara, aí você pensa, não é à toa, cara, que eu gosto de teoria da conspiração, gosto de ufologia, essas porra. Tinha tudo isso, cara, no Chaves já. A gente nem sabia. No Chaves, Chapolin, já tinha tudo isso. Tinha alienígena, Cara, olha tinha a escola onde o cara estudou. escovador, tinha fake news, sacou? Tinha tudo. Era o programa completo, cara. Não, isso é verdade. Tinha mesmo. Então, Agora, a gente podia falar de alguns episódios específicos, sacou? Eu tenho uns 2 episódios preferidos que pra mim foram realmente incríveis. O primeiro, que aí é mais uma vibe um pouco mais de mostrar a índole do Seu Madruga, que é quando ele começou a vender churros na porta da vila, mas quem era dona da mesinha de churros era a dona Florinda, e contratou ele pra poder vender os churros. Chegou um momento que eu acho que ele precisava, sei lá, ao banheiro, eu não lembro exatamente, e aí o Chaves, o faminto, sempre com fome, deixou o Chaves lá pra cuidar da banquinha. E o Chaves foi lá e comeu tudo, né? Quando o Seu Madruga chegou, o Chaves tinha comido tudo, e aí a dona Florinda foi lá atrás do dinheiro dela, né? E aí, no começo, o Seu Madruga pensou em arranjar uma desculpa, mas aí no final ele admitiu e tal, que o Chaves tinha comido tudo. Não, mentira. É errado. Ele ia denunciar o Chaves, mas ele falou, não, fui eu, e já se preparou pra tomar uma porrada, só que o Chaves já tinha entrado na vila e tinha avisado ele que tinha comido tudo e tal. E aí ela agradeceu. Foi, eu acho que uma das, sabe, dos episódios mais sentimentais, assim, que a dona Florinda agradeceu por ele ser honesto, por ele ter tomado as dores e blá blá blá, e ficou assim, uma lição de moral, sabe? Um episódio de lição de moral. Esse foi pra mim o sensacional, o melhor. O segundo foi, isso, não sei se vocês vão lembrar, mas cara, isso é muito foda, porque ele foi um episódio que durou, acho que uma semana inteira, sabe, de capítulos, que foi o Chaves estava com uma bicicleta de alguém e atropelou o gato. Sim, do julgamento. E aí teve o julgamento, que o juiz era o professor Girafales. E aí, cara, isso durou... Porque o professor Girafales deu um gato pro Kiko, né? E aí o Chaves pegou a bike emprestada de alguém e atropelou o gato. Aí fizeram um julgamento, né? E olha que justo, né? O juiz, ele era envolvido com a parte da acusação, né? Exato. Então já é quase um marreco, cara, entendeu? Pois é. Eu não sabia que tirar para tão próximo de marreco, mas... Não, e é sensacional, porque eles vão botando provas, e tudo incrimina o Chaves. E o Chaves não fala. E aí eu acho que o advogado do Chaves era o Seu Madruga, né? Sim. E aí o Chaves tentava falar alguma coisa, não fala nada. E aí evitava. No final, o Chaves teve um momento de fala. Ele falou assim: atropelei o gato, mas vou contar por quê. E é porque eu vi um senhor que estava atravessando a rua sem olhar pro lado, e aí eu tentei desviar dele, e aí eu atropelei o gato. Aí quando ele foi falar quem era, um cara que tava olhando pro lado, que tava olhando uma mulher muito bonita que tava passando na rua, que é o professor Girafales. Aí quando ele foi falar, e eu vou dizer quem foi a pessoa, o professor Girafales, tá, inocente, acabou o julgamento. Mandou deixa disso. Tinha o rabo preso ali. Mandou deixa disso. Mandou, opa, valeu. Parou. Esse é muito bom, cara. Esses episódios que são seriados são ótimos, mas tem um que eu acho que é especial, que a gente pode falar depois, que é o de Acapulco, né? Esse é sensacional. Sim, esse é o clássico. Eu gosto muito, esse que eu já mencionei antes, que é o do disco voador, que eu acho que a ideia dele é muito boa, que era um código pra quando chegava o seu barriga, né? Pra fazer a cobrança. Já chegou o disco voador, já se foi o disco voador, ia fazer a confusão e a piada é boa. Mas o que eu gosto muito é quando eles entram na casa da dona Clotilde, que eles acham que é uma bruxa, né? Que tem uma frase clássica, que ela tá chamando, acho que é o gato dela, né? Que o gato dela chama Satanás, né?
É você, Satanás! É você, Satanás! É sensacional. Esse eu lembro, é bom mesmo. Tem um que eu gostei muito, que foi quando o seu Barriga descobre que o seu Madruga foi boxeador e vai agradecer ele efusivamente. E não, porque eu ganhei muito dinheiro com aquela luta, não sei o quê, né? Daí ele perdoa os 14 meses. Ele perdoa tudo, né? Ele falou, não, mas peraí, mas aquela luta eu perdi aquela luta. Por isso índole, mas foi a índole de novo, a índole do seu Madruga. Que ele falou, olha, eu agradeço você perdoar, mas eu vou ter que te contar uma coisa. Naquele dia eu perdi a luta. E aí que ele fala o que você falou. Sim, sim. Ele falou, eu sei, eu apostei contra você. Muito bom. O episódio de Acapulco é muito interessante, né? Porque vocês lembram mais ou menos como ele começa? Eu não lembro. Não, porque a Chiquinha tá com dinheiro lá pra fazer alguma coisa e ela gasta o dinheiro numa rifa lá, numa coisa assim. E de início o seu Madruga fica puto. Só que ele entende que ela foi totalmente inocente, assim, sabe? Que ela, no final ele acaba, tá bom, vai. Foda-se. E eles ganham a porra da rifa, que era uma viagem pra Acapulco. Aí isso aqui é a frase, inclusive, do episódio que eu peguei. A dona Florinda fica putaça, né? Porque se o quebrado a Gentalha vai pra Acapulco. E ela fala: se a Gentalha vai pra Acapulco, de marra nós também vamos. É muito canalha, né? É muito, né? Aí, obviamente, né? O seu Girafales vai porque ele quer pegar a Dona Florinda, a Dona Clotilde vai porque quer pegar o seu Madruga, e o seu Barriga vai porque ele não deve ter mais o que fazer, né? Ele leva o Chaves. Não, e essa cena dele ir foi interessante, porque ele foi lá, entrou, ninguém avisou, né? Aí foi batendo de porta em porta e nada. E foi, eu acho que a única vez que o seu Madruga, o seu Barriga entra na vila e não toma uma porrada do Chaves. Pode ser. Porque nunca é culpa do Chaves. Porque ele sempre tá com alguém. Quando ele tava sozinho, aí essa é a prova. Ele não bateu. E aí ele avisa todo mundo. Avisa o seu Barriga que não dá pra cobrar o aluguel porque a galera foi pra Acapulco. Aí ele, se todo mundo foi pra Acapulco, até o seu Madruga, então eu também vou. E vê lá o Chaves sozinho e... né, faz o convite, o meu filho foi pra os escoteiros, plano de férias, alguma coisa, escoteiros, e aí chama o Chaves e aí começa o Acapulco, né, cara? Acapulco detalhe, é um clássico, né? E no episódio seguinte, quando estão em Acapulco muda magicamente pra Guarujá. Guarujá, velho. Exatamente. Cara, que coisa ofensiva com Acapulco, né, cara? Não, mas lembrando que na década de 80... Eu não conheço Acapulco. Na década de 80, Guarujá era uma praia de bacana, né? Sim, mas não é, cara, mas não é... É aquela praia, você desce lá pra passar o dia e volta. Eu também não conheço Acapulco. Fica do lado aí, né? Não, e tem umas sketches boas. Eu imagino que a Vila do Chaves deve ser na Cidade do México, né? Não é possível. Mas é interessante, né? Porque nesses episódios de Acapulco muda totalmente a dinâmica, né? Porque tá todo mundo de férias ali. Tá todo mundo comendo na mesma mesa, né? Se o café da manhã estão todos da vila comendo juntos, né? Então tem uma quebra de valores ali deles, né? Um pouco. Mas aí todo mundo é igual lá, né? Isso é interessante, porque todo mundo tem o quarto igual, beleza? E se encontram sempre nas áreas comuns do rolê. E aí vira aquela galhofa mesmo, de sempre o seu Barriga apanha, sempre o seu Madruga apanha. Tem uma parte boa, mas né? É legal ter mudado de ambiente, assim. Foi uma temporada interessante. Não, como é que eu lembro que é engraçada, que é do Kiko, né? Que ele chegando cheio de boia, né? Boia todo canto. Aí a dona Florinda, aproveita a piscina, vai, mas não vá se molhar. Ainda tinha isso, né? Saindo dos episódios, eu lembrei de uma coisa aqui, antes da gente falar do Chapolin, sobre um personagem, né, que era a bruxa do 71, né? Eu dei uma pesquisada, umas coisas assim, eu já tinha ouvido falar um pouco, mas eu achei que era meio besteira, que ela é espanhola, né? Ela não é nascida no México. Ela nasceu em 24 em Madrid. E, assim, ela participou ativamente, pelo que tudo indica, da Guerra Civil Espanhola. Ativamente? O que é? Então, pegou arma? Aí que é o problema. Não tem nenhum tipo de evidência de que ela, de fato, pegou em armas ou coisa do tipo. Só que, pelo que tudo indica, ela atuou de alguma forma junto com as guerrilhas antifranquistas, né? Tanto que ela veio fugida, né, da Espanha, foi para Cuba. E depois ela migrou pro México. Ela chegou a ser presa, se não me engano, mas quando ela foi presa, ela foi confundida com uma outra atriz lá, porque ela já era atriz na Espanha. Mas pelo que tudo indica, pelas evidências que a gente tem, ela participou ativamente
colaborando de alguma forma com as guerrilhas antifranquistas. Tá aí. Então aí, podemos falar que a bruxa do 71 era Antifa. Só que faltava mesmo. Lógico. Porra, o antifascismo surgiu na Guerra Civil Espanhola, meu. Uhum. Mas assim, o problema é que quando você vai pesquisar isso na internet, aparecem algumas fotos, né, de uma moça que parece muito com ela com um fuzil na mão. Uma espingarda, não sei. Mas não é ela, essa foto não é dela, sacou? Você pega uma foto de uma mulher parecida com ela pra notícia, pra dar aquela bombada, mas não... São poucos os registros que se tem dessa época da vida dela. Mas Talvez seja Rosário Dinamiteira. Talvez. Que né? era o nome dela. Mas pelo que tu indica, assim, que ela de fato estava participando ali, tanto que ela saiu fugida da Espanha, né? Essa informação nunca tinha tido contato. Pois é. A bichinha era... Mas tem que lembrar também que a gente, lembrando da atriz, né, Relírias Fernandes, ela já era um pouco mais velha na época do Chaves. Então, ela, quando a gente vê, até aquela maquiagem toda, deixava ela, de fato, para parecer uma bruxa, né? Só que ela era uma mulher muito bonita. Angelines Fernandes é o nome dela. Não, eu tô vendo aqui a foto dela, é uma atriz bem bonita mesmo. Sim. Infelizmente foi uma das primeiras a morrer, né? Ela e o Dom Ramon. Eu achei que o Dom Ramon tinha falecido de câncer de pulmão, né? O tanto que ele fumava, mas ele foi de câncer de estômago mesmo. O Dom Ramon faleceu em 88. E ele faleceu em 88? Acho que foi um dos... Cara, foi muito... como vocês falaram, né? O resto, cara, ou tá vivo ou morreu em 90 e caralhos, sacou? São alguns vivos, a Bruxa de 71 foi em 94, né? Acho que o Bolanhos morreu agora, faz uns 4, 5 anos atrás, né? E eu acho que fora isso, só o Girafales que morreu também. De resto, estão todos vivos. Sim. Ou morreu em 90 e poucos, ou tá vivo até hoje. Inclusive, assim, por causa dessa treta toda entre os atores, né? Eu vi uma notícia aí que o Carlos Villagrán, que é o Kiko, ele só foi rever a Florinda Mesa, eu acho que é a Florinda. Eles não se viam há 36 anos, só foram se rever no enterro do Bolanhos. Porque ele falava que ela foi a grande discórdia do programa, né? Que tava indo tudo bem até ela assumir um papel mais de liderança ali, aí que a casa caiu do programa de vez. Então ele guardou um rancor muito grande dela e vice-versa. E pra quem não sabe, não lembra, a Dona Florinda, a personagem da Dona Florinda, era casada com o personagem do Chaves, né? Sim. E tá vivo até hoje, tá? Tá vivo até hoje. Tá com o Instagram e os caralho. O que é interessante, porque a gente vai passar pelo Chapolin, né? E ela é uma pessoa que tem um certo garbo, vou dizer assim, no Chaves, mas quando é transportado pro Chapolin, ela é tipo a mina gata da parada, sacou? Mas é sempre aquela tension distress, né? A moça que tem que ser resgatada ou alguma coisa do tipo. Né? E é mais frágil e tal. Como ela tem um personagem que é totalmente agressivo, é uma mãe, não sei o que não tem nada com isso, no outro lado do Chapolin, ela é frágil, a bonita, aquele estereótipo de higiene, né? Sim, tanto que tanto que sempre a mina do King Kong, né? Então vamos falar do Chapolin. Não, mas isso foi uma boa introdução, porque sempre ela que fala, quase sempre, e quem poderá nos defender? Quase sempre é a personagem, que seja a personagem bem genérica, né? Que é a da Florinda Mesa. Isso é interessante, porque o único personagem do Chapolin que é personagem é ele, fixo. O resto são os mesmos atores fazendo papéis diferentes. Tem alguns vilões que eu acho que eles se repetem. Não, o Tripa Seca, o Pouca Trancas. Alma Negra. Muda um pouco. O Quase Nada. Negra, o Quase Nada. Agora o resto. Vai. O Mr. Sun. Mr. Sun, sim. Ele é ele sempre. E é muito foda, né? Tem o Racha Cuca. Tem o Racha Cuca. Tripa Seca, Racha Cuca. Os nomes são ótimos. Sensacional, esses nomes são muito bons, velho. Muito bons. E quase sempre, nem todas as vezes, mas quase sempre o vilão ou era o Seu Madruga ou era o Kiko, né? De vez em quando era o ator do Professor Girafales, mas quase sempre era um dos dois. Sim. Mas o personagem do Chapolin é bem interessante, né? Eu acho que ele é uma paródia do super-herói americanos, né?
E a gente consegue, sei lá, se a gente fosse fazer uma coisa, seria bem parecida aqui no Brasil, tá? Então. E até tem lá qual que é o nome lá do super-homem lá, o que aparece de vez em quando? É tipo o Mr. Sun. Mr. Sun, uma coisa assim. É o Mr. Sun, é isso. Time is money. Time is money. Exatamente. Quer dizer, aí eles põem lá o cara típico americano, né? Aquele estereótipo de americano. Não, é meio tio Sam mesmo, né? E ele anda com um saco de dinheiro. O Chapolin tem a marreta, o tio Sam tem a arma dele é um saco de grana. É tipo o tio Patinha, sacou? Que tem um cifrãozinho assim no saco. Tá, não, então, agora tô vendo aqui, agora tô lembrando, né? É o Super Sam. É Super Sam. É, Super Sam, que é o seu Madruga. Ele tem um tipo uma uniforme aí do Superman, né, cara? E aí tem o S de Sam, né? E usa uma cartola lá do Uncle Sam. Do tio Sam. Do tio Sam, né? E o saco então, de grana. Exatamente. É a caricata fusão do Superman com o tio Sam. Eu nunca fui muito do Chapolin, eu não sei porquê, nunca... Eu acho que assim, engraçado, né? Quando eu estava preparando o episódio, eu fui pensar assim, nos episódios que eu mais lembrava, tanto do Chaves quanto do Chapolin. Eu acho que o Chaves com certeza me marcou mais, mas por alguma razão, os episódios que me marcaram mais, de maneira mais específica, foram os do Chapolin. Eu lembro daquelas coisas, sigam-me os bons, né? Suspeitei desde o princípio, os todas aquelas bordões, frasezinhas. Né? Não, mas por exemplo, tem um episódio eu realmente não lembro da padiola, né? Que eles têm que pegar alguém na padiola lá, porque eu não sei se é o mesmo da cobra, que alguém foi tomou uma picada de cobra. Pra mim eu lembro dessas coisas, mas não lembro dos detalhes. Eu lembro. Eu lembro da picada de cobra. É que eu não lembro se é o mesmo da padiola, que eles têm que desenrolar a padiola pra levar alguém, não sei o quê. E aí toda essa questão que alguém foi picado pela cobra, aí tem que sugar o veneno da cobra, aí engole o veneno da cobra, aí você tá envenenado. Tem toda uma bizarrice dessa. Mas eu acho que o episódio mais característico... E não era o veneno, era um... Mas não era o veneno, era a vacina. Não era, no não final, era. Ah, não. Não, acho que era um alfinete, era uma coisa assim, nem rolou cobra nenhuma. Não tinha cobra no final. Mas eu acho que não para de alguém ter sugado a vacina de alguém. Mas eu acho que o mais característico do Chapolin é o dos aerolitos, né? Acho que esse é um dos que todo mundo lembra. Esse é muito Não bom. são pedras, são aerolitos. Que são as... Eu acho que a gente falou sobre isso exatamente no episódio de... Geologia. Geologia? Sim, que é aquelas pedras que flutuam, né? É muito bom. É daí que vem lá no... Puta, agora me fugiu o nome do filme lá, o do Avatar. São aerolitos. São aerolitos, pô. O Cameron... Então, eles chuparam do Chaves. Cameron chupou o Chapolin, com certeza, cara. Com certeza. E tem um outro, esse aqui é engraçado que nem todo mundo que lembra, que é do bebê de Júpiter, ou bebê jupiteriano. Você já falou, mas eu não lembro, cara. Que eles acham um bebê, né? Que na verdade é bizarro, porque o bebê já é um adulto, né? Um adulto assim de fralda diminuído no chroma key. E aí, como ele é de Júpiter, ele cresce muito. Eles pegam um cara que é bem maior do que o Bolanhos, né, cara? Que é o Chapolin, né? Agora eu tô vendo aqui a foto aqui. É um cara de fralda, só que é muito zoado, mas é muito engraçado esse episódio. Não, e tinha todas. Que o Chapolin tinha um arsenal ali, né? Porque ele tinha a marreta biônica dele. Que pra quem não sabe, aquelas marretas de criança lá de plástico lá que faz barulho, né? Será que tem isso ainda? Antigamente, quando era criança, tinha muito disso aí, mas não sei se tem mais. Tem. Deve dar pra achar. Não, talvez não tenha porque, sei lá, incentivar a violência, não sei o que, né? Lá. Entre as crianças. Então pode ser proibido, cara. E eu lembro que ele tinha as pílulas de nanicolina. Isso eu não lembro. Isso era maneiro, velho. Ele encolhia, ele ficava pequenininho. Isso era maneiro. E... Ficava pequenininho e... Verdade. E tem uma outra que eu acho que é mais legal de todas, que ele tinha uma buzina paralisadora. Cara, esse era um clássico. Cara, e assim... Isso é o melhor. Eu juro pra você, das três coisas, eu queria ter essa porra dessa parada. Mas, cara, a buzina paralisadora inspirou carnaval, sacou? De bloco de carnaval lá de São Luís da Paraitinga, ou da buzina paralisadora, sacou? Você conhece esse aí? Que o pau tá comendo, o carnaval tá rolando, aí aperta a buzina, aí todo mundo tem que parar na posição. A música para, todo mundo para. Aí, eu tô lembrado. Pô, inspiração do Chapolin, cara. Cara, essa é sensacional. É muito bom.
E aquele herói meio anti-herói, eu lembro de várias vezes que, quem poderá nos ajudar? Aí, eu, Chapolin Colorado! Aí alguém falava assim, caralho, o que não dava pra ser o Batman? Aí ele ficava putão, né? Porque ele queria. E aí teve esse duo aí, que quem poderia me ajudar? Eu! Aí entrava o Mr. Sam. Aí deu, caralho, Mr. Sam, qual era o poder do Mr. Sam? Quem sabe qual é o poder dele? É rico, é tipo Batman. Mas ele nunca resolveu nenhum problema com dinheiro, velho. Mas o Chapolin mais criava problema do que resolvia também, né? Vou pensar por esse lado. Mas no final ele sempre resolvia. Não, é que ele encheu tanto o saco do vilão que os caras desistiram de ganhar, né, meu? Toda a vitória do Chapolin era por WO, cara. Cara, mas sabe o que eu pensei aqui também do Chapolin, que é uma coisa que é interessante? Porque alguns dos episódios do Chapolin se passam no Velho Oeste. Sim. Né? E outros se passam no tempo atual. Né? No tempo atual ali, esse década de 70. Então, porra, ou ele é um viajante do tempo, ou ele é imortal, sacou? Ele é um cara que não. Ele surge ali no espaço-tempo quando ele necessitam da ajuda dele e ele volta, mas eu nunca parei pra pensar nessa história, né? Então, tem uns jumps temporais, será que as antenas de vinil. As antenas de vinil não fazem viajar no tempo também? Tinha o lance das antenas mesmo. O que fazia? Não é que era esse lance das antenas? Ele captava algumas coisas. Estou captando algo com minhas antenas de vinil, tá vendo? Será que ela também não podia fazer viajar no tempo, cara? Cara, ele captava o perigo. Ele é tipo o Homem-Aranha, tá ligado? Cara, ele captava umas paradas sinistras com aquela antena de vinil. Antena de vinil, né, velho? Que coisa doida. Vinil. Sensacional, velho. Cara, mas eu acho que, a fantasia o que gerou não só o Chapolin como o Chaves, né? São fantasias, assim, de festa, fantasia, carnaval, geniais, cara. Não, a camiseta camiseta vermelha com o coração amarelo com o CH, cara, porra, durante décadas foi algo que você via na rua todo dia. Alguém tava com uma camiseta dessa. Sem dúvida. Durante o carnaval, o que eu vejo de cara vestido, menina vestido de Chapolin é um monte, né? Ah, sim. Inclusive aqueles bonequinhos de vinil, que são aqueles Funko Pops, né? Um dos poucos que tem de mexicano é do Chapolin do Chaves. Eu tinha um roommate na Espanha, que era um mexicano baixinho, que o apelido do cara era Chapolin. É um bom apelido, cara. Ele não ficava bravo com isso, não. Ele gostava, eu acho. Não, então, é um bom apelido. Sigam-me os bons. Sigam-me os bons. Grande frase. Não contavam com a minha astúcia. Mano, que não tinha astúcia nenhuma. Cara. Essa também era uma classe. Mas então, ele sempre resolvia o rolê, velho. E quando dava era tudo errado... Era pro WO, cara. Mas é a última frase. Não contavam com a minha astúcia. Já era, velho. Isso é sensacional. A última palavra é o que vale. Tem uma do Chapolin que ele luta com karateka. Também tem uma dessa. Tem que lembrar que assim, eles sempre exploravam as coisas que estavam meio que na moda na época, né? Pra fazer uma piada. Então, o vilão dele que é bruxa. Ele já brigou com múmia, inclusive. É isso mesmo. Isso eu lembro. Caralho, isso é muito bom. No museu, não é no museu? Tem no museu. Tem o Romeu e Julieta do Chapolin. Tem o Abominável Homem das Neves, que obviamente sobrou pro seu Madruga interpretar. Teve a Festa Fantasia, cara. Vocês não lembram disso, não? Puta, teve. Tá, que ele tenta, ele investiga pra descobrir quem são os contrabandistas. Só que tá todo mundo fantasiado, cara. E aí são estereótipos. Tem um cara fantasiado de bandido. Então ele vai direto no bandido. Aí tem, porra. Esse é um episódio sensacional do Chapolin. Tem o Homem das Cavernas também. Sim. Cara, o Homem das Cavernas. Pra variar, interpretado por quem? Pelo Dom Ramon, né? Grande Dom Ramon, cara. Mas podia pensar, né? Por que o Dom Ramon, o famoso Seu Madruga... Não, antes de a gente entrar nisso, né? Porque ele é meu favorito, acho que é o favorito de várias pessoas. Mas pra vocês, qual é o personagem favorito do Chaves, o Chapolin? Não, é o Seu Madruga, cara, não tem jeito. Concordo. Então, mas por que ele é tão querido no Brasil, né? Por que será que a figura do Dom Ramon... Primeiro que Seu Madruga é uma tradução genial, né? Que arranjaram. Não, eu acho que é bem melhor do que o nome original. Mas por que será que ele é tão querido, esse personagem, né? Por que será que as pessoas gostam, se identificam tanto com ele? Porque é o pobre honesto, cara. Preguiçoso é a gente, velho. A gente, assim, é uma grande parcela da população. Você tá devendo 14 aluguéis, cara?
Não, a gente... Desculpa, eu tô me tirando disso completamente. Povo brasileiro, velho. A galera se identificava muito com ele. É um cara que, porra, tem uma puta índole, só que ao mesmo tempo ele cara, não conseguia vencer na vida. Ele querer ou não querer, toda vez que ele queria, ele se fudia. Toda vez que ele não queria, ele se fudia. Não, e você vê assim, ele é um cara assim, por exemplo, porra, ele conseguia fazer de tudo, cara. Consertar as coisas, né? Volte meia, ele aparecia lá com as ferramentas pra trocar, não sei o quê, fazendo. E só se fudia, cara. E assim, ele desistiu, foda-se. Né? Já vamos foder de jeito, foda-se. E tinha umas frases ótimas, do tipo, o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não, o Seu Madruga é foda. Quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. Boa, porra. Essa aí é coisa que o povo brasileiro tá sentindo bem agora, né, mano? Mas era muito bom. Mas assim, é interessante, né? Porque é um devedor, como todo brasileiro. Não, e aquela coisa, ele é o cara, porra, ele tá lá ajudando o filho da Dona Florinda, a Dona Florinda vai lá e dá um tapa nele, né, cara? Uhum. Assim, porra, se fosse de verdade, ele já tinha esfaqueado a Dona Florinda. Com certeza. Mais uma boa que eu achei. Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Ah, bom, mas isso aí é típico, né, cara? Vocês nunca conheceram na faculdade os caras que o esforço pra colar era tão grande que se o cara tivesse estudado, teria tido nota melhor e menos trabalho. Ah, com certeza. Lembrei de uma outra boa. Estou falando com a mula, não com seus carrapatos. Caralho! Cara, isso é muito ofender, cara, as pessoas. É muito escroto. Porque, cara, você já xinga no começo e humilha no final. Já chama de mula e depois fala, mano, não é com você nem é mula, você é um carrapato, cara. Mano, Seu Madruga, o maior filósofo da América Latina, cara. Não tem. Mas eu lembro, cara, que o Chaves, né, o Chapolin, eles eram muito criticados por causa dessa questão da violência, né? Porque é uma violência meio trapalhões, assim, né? E olha que até dá pra usar um paralelo aí. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que era um programa massa pra criança. Não, a primeira coisa é dizer que é um programa pra criança. Não é. É pra todas as idades. Tá. Então, tem elementos que as crianças vão gostar, mas tem mais algumas sutilezas ali que é pra adulto. Mas não é tão escancarado como Trapalhões, né? Que fazia piada de sacanagem que a criança não ia entender. Não, exatamente. Não, é que o Trapalhões era só os tapas, os tombos, etc, esse tipo de coisa que era pra criança, mas a violência no Chaves até a violência inocente, né? Exceto talvez a da Dona Florinda, né? Que é o tapão na cara mesmo. Se você pensar, ela era totalmente porra, mano, vamos lá, vamos analisar. Ela perdeu o marido com um filho pequeno. E aí ela se apegou totalmente a ser super protetora, porque provavelmente foi um trauma ela ter perdido o marido. E ela super protegia. E aí até as violências dela eram uma proteção ao filho, porque ela acreditava fielmente que tudo que o filho falava era verdade. Não dá pra punir. Era por qualquer motivo, cara. O filho nem tava lá, ela achava que alguém tinha feito alguma coisa com o filho, já era o tapa. Entendeu? Mas então, é isso, é super proteção. Não sei se dá pra simplesmente dizer que ela era uma filha da puta. Não, e não era só isso. Não, alguém sujou a porra do lençol dela lá que tava estendendo, o Seu Madruga já levava um tapa. Não, nunca tinha. Sempre era direcionado ao Seu Madruga. Eu estou falando, mas sempre tem assim, o Chaves sujou a roupa dela do varal. O Seu Madruga levava um tapa. Mas eu acho que a psicopatia ali da Dona Florinda é bem clara, né? Você pensa que o marido era marinheiro, o que não ficou muito claro, era marinheiro, mas ele era da marinha ou ele era, sabe, da marinha mercante? Não, marinheiro, tinha uma foto dele com o uniforme da marinha. Mas não sei, mas de qualquer maneira, ela veste o filho como marinheiro. Pra você ver como foi o trauma dela de perder o marido. Então o problema ela é faz do filho. Mas sem dúvida, mas pelo amor de Deus, é óbvio. Ela fazia. Tanto que o Kiko era um cara, um moleque totalmente dependente da mãe, porque ela mimava o moleque ao extremo também. Ele nunca precisou se defender sozinho. Não, mas aquele moleque não conseguia se defender sozinho, cara de uma borboleta. Ele corria da própria sombra, né? Não, aquele moleque lá não tinha nem coordenação. Porra, e aí o ator lá é muito bom, né, cara? O do Kiko, hein? Sim, você não.
Não, acho que todos os atores ali em geral são bons. Com certeza. Né? Porra, mas em particular o do Kiko, cara, a fisicalidade da atuação do cara é algo impressionante. Aquelas pernas, o joelho, as pernas abertas com o joelho, aquela coisa toda desengonçada, assim, porra. Não, as expressões faciais dele. Tudo. Inclusive com a porra do, sei lá, ele devia pôr coisa pra fazer a bochecha, né? E mesmo assim conseguia fazer as expressões faciais. Lembrei impressionante até. Uma que o Chaves tá matando besouro com querosene. E aí o Kiko come os besouros achando que é balinha, sacou? A cara ali. Exatamente. Uma careta muito engraçada, sacou? Mas você vê que é interessante, né? A gente assistiu essa porra que deve ser no mínimo uns 15, 10 anos. Tipo, a vez que a gente viu esse episódio. A gente lembra, a gente ri até hoje dessa graça. Exatamente. Não, o bicho, cara, faz muito tempo que eu não assisto, né? Mas eu sempre rio quando eu assisto, não tem jeito. Não, assim como... exatamente. Mas, e lembrar que é interessante, né? Que a gente assistiu isso dublado. Os dubladores, de maneira geral, também eram muito bons, né? Só que a expressão física era tão legal que mesmo com a tradução, que mudava algumas coisas, obviamente, a gente achava engraçadíssimo, sacou? Tipo, o Seu Madruga também, as caretas, né? Tem uma que o Kiko tá com um ovo na mão, aí ele faz aquele gentalha, e bate no peito do Seu Madruga e estoura o ovo. Aí lembrei de outro episódio também, que é o do Festival da Vizinhança, que cada um vai apresentar um negócio. Foda. Sim. E aí tem os poemas lá, né? Mamãe querida. Tem a banda, foi a banda. Ah, mamãe querida. Não, outra coisa clássica era as bolas, né? Aquelas bolas gigantes, assim, cara. E ele queria uma bola quadrada, né? Bola quadrada, era o sonho dele. Você vê que a escola era tão boa que noções básicas de geometria não rolava, né? Ah, meu, dá pra fazer uma bola quadrada. Não vai ser muito boa, né? Mas dá pra fazer. E não vai ser uma bola, né? Aqueles pirulitos gigantes. Sim. Assim, é bizarro, o negócio é tudo meio fora de escala, né, cara? Você vê as crianças mortas, assim, muito bizarro o negócio. Mas é muito, né? Aí você vê aquela bola gigante, o cara, aí dá uma bica, acerta o outro se machuca, né? Eu falei, cara, aquilo não tem como machucar ninguém, cara. Mas assim, é muito bizarro o bagulho. Mas essa falta de escala, eu acho que até aí entra nessa parte mais lúdica do negócio, sacou? Porque você tem os personagens adultos e crianças são todos adultos da mesma idade, né? Começa por aí. E toda essa doideira, né? Vou chutar o cara com uma bola dessas bolas de festa, sabe? De feirinha de São João. Vai chutar, vai socar o nariz do cara, não vai nocautear uma pessoa aquilo, né? Mas ao mesmo tempo o cara pode dar uma paulada no outro lá com um bloco de concreto que também não acontece nada, sacou? Isso menos do Chaves. Não acontece nada, né? É meio desenho animado o bagulho, né? Sim. Tem acho que uns tijolos, vasos de planta que eles quebram na cabeça do outro também. Vaso de planta. Tudo certo, né? Então essa parte lúdica que eu acho massa é o que você falou, é tipo um desenho animado, sacou? E eles tentam ensinar algumas lições, né? Em alguns episódios é bem mais forçado, outros não, mas pega, por exemplo, o episódio que o André mencionou do julgamento, né? Esse episódio ensina um monte de coisa, né? O Chaves fez uma bosta, foi acidental, o júri já é corrompido e ele só ganhou porque tinha informação sobre o juiz. Exatamente. Né? Então acho é muito interessante, sacou? A maneira como eles ensinam algumas coisas da realidade mesmo são muito doidas. E outra, como eu falei, todo mundo ali fora do seu barriga, ou talvez o Girafales, todo mundo é pobre. Não tem ninguém com grana ali. Não, e imagina, o mais rico, tirando o dono da vila, é um professor, velho. Professor de primário, velho. Eu sei, cara, mas vai. Se eu tivesse dado aula naquela escola, mano, tinha que ganhar pelo menos uns 15 pau por mês, cara. E mesmo assim, não sei se ia durar mais do que... Fazia só uma temporada, né? Professor de escola primária no Brasil ganha 15 pau por mês. Não ganha. Não ganha. Não, eu sei, mas eu tô dizendo o seguinte: pra dar aula naquela escolinha, tinha que. Porra, 15 pau assim e já ia meio que ficar na dúvida. Uhum. O André, a gente podia voltar rapidamente naquilo que você mencionou no episódio acho que foi dos 7 Pecados Capitais, não foi esse? Isso. 7 Pecados Capitais, a gente falou sobre esse paradoxo do Chaves, né? Quem quiser saber, galera, ouçam lá nosso episódio sobre os 7 Pecados Capitais, mas vou dar um recapzinho aqui sobre os personagens e tal. Tem uma teoria, tá? Dizendo que os personagens do Chaves foram feitos baseados nos 7 Pecados Capitais, tá? E aí cada personagem ou grupo de personagens tem aí a sua característica em relação aos 7 Pecados Capitais. Como, por exemplo, Chaves, cara,
é a gula. A Chiquinha, a ira. O Seu Madruga, a preguiça. A Dona Florinda, junto com o professor Girafales, é a luxúria. A Dona Clotilde, a vaidade. O Seu Barriga, a avareza. E o Kiko, a inveja. E aí essa teoria diz que, na verdade, a Vila do Chaves é o inferno. Por isso que todos os episódios basicamente ficam se repetindo. Sempre tem o mesmo contexto. É alguém cobrando aluguel, alguém namorando com alguém, alguém aprende alguém, blá, blá, blá. E aí a gente discorre muito mais profundo sobre isso no nosso episódio sobre os 7 pecados capitais. Não, mas você vê como gera conteúdo, Chaves, né? Que você pega... Tem umas teorias também, assim, que cada um dos personagens tem um problema mental diferente, né? Um é bipolar, outro é psicopata... E aí vai, sacou? Ou que de repente todo mundo na vida é meio bipolar, né? Então, os caras criam umas teorias muito doidas, né, em cima disso. Mas por quê? Porque tem material pra ter esse tipo de interpretação no Chaves, né? Ah, isso tem. Não, e novamente, tem bastante. Né? Como a gente falou, fala de ufologia. Tem todo o esquema do disco voador. Tem os marcianos do Chapolin. Acaba entrando um pouco de teoria da conspiração. Tem tudo. Se ele entrasse em política, fizesse previsão política, seria quase que os Simpsons, né, cara? Os Simpsons latino-americanos, né, meu? Verdade. Não, eu tenho que falar aqui do Seu Madruga, né, cara? Que foi criado e sustentado pelo seu primo, Seu Madruga. Cara, o Seu Madruga, velho. Puta que o pariu. Agora eu lembrei desse cara. Ele era primo do Seu Madruga, Ele era, né? O Seu Madruga... Então, sei lá, cara. Eu vi uma foto aqui, eu fui abrir aqui. Ele substituiu o Seu Madruga, né, o ator, quando ele já tinha vazado da série pra dar uma carga. Pra mim, a genialidade do SBT foi conseguir... Porque, não sei se vocês lembram, mas não tinha muito uma timeline... robusta. Sabe, você tinha assim, momentos de continuidade e momentos de aleatoriedades. E aí, nesse ponto, você nunca sabia, porque eles faziam assim, o Seu Madruga saiu. Aí eles, aqui no Brasil, eles colocavam o Seu Madruga, de repente botavam o Seu Madruga, e de repente voltavam um episódio. Não, mas então, inédito, com o Seu Madruga, e aí tinha uma conexão. Cara, a edição era sensacional. Eu nunca tinha percebido quando criança isso, ter saído ou não saído, porque nunca chegou no final sem o Seu Madruga. No final sempre teve o Seu Madruga. Então, o que acontece? Esse que o Paulo falou especificamente é de um episódio só, que é o Seu Madruga, que no original é Dom Roman, não Dom Ramon. Ah, Seu Madruga, claro. Né? Só que isso que você falou, André, o que acontece é o seguinte... no Brasil, a gente recebeu esse pacote de episódios, né? Acho que compraram um pouco mais depois e rolou um repeat. Só que eram de várias temporadas diferentes ali, né? Era meio misturado. Novamente, muita coisa foi refilmada, remisturavam as piadas, né? Rolavam também uma ediçãozinha, se fosse o caso, né? E, por exemplo, mesmo o Seu Madruga, tem muito episódio que não tem ele porque ele já tinha saído do programa faz muito tempo, né? Que nem como o Kiko, né? Tinha saído do programa. Então, e isso que é muito doido, né? Eu acho que depois que saiu do SBT, eles dublaram mais alguns episódios, né? Que eram inéditos no Brasil. Mas até hoje tem muito episódio que a gente nunca viu. Então, eu tô vendo aqui, o total de episódios é 312. 39 deles são perdidos. Olha. Né? Porra, eu duvido que eu tenha visto, sei lá, mais do que 100. Ah, eu acho que eu já vi mais que 100, Paulo. Eu acho que não. Não, mas eu vi pode ser repetido, basicamente, né? História repete. Meia década da minha vida. Não, eu sei, mas viu a mesma coisa, porque eles não puseram mais do que 100 episódios aqui no Brasil. Eu acho muito pouco provável. Não sei, mas na minha cabeça eu vi. Não, você pode ter visto 1 milhão de vezes, mas às vezes. Porque é um tipo de programa, pra nossa época, óbvio, que ele envelheceu muito. Hoje, provavelmente eu não pararia pra maratonar um Chaves, mas naquela época era algo que eu sentava no mesmo dia, no mesmo horário, pra poder acompanhar o próximo episódio. Eu sabia exatamente os horários dos Chaves e eu me programava em relação a uma... Sim, isso é o que ele fazia antigamente, entendeu? Você sabia o horário que ia ter um novo episódio e ficava lá. Como é que o SBT fazia? Pela primeira vez a televisão brasileira, o Caribinha, né? Essas coisas todas, né? Não sei que confiável isso, mas no Brasil foram 236 episódios. Isso que eu falei, em 5 anos, eu acho que eu dediquei 5 anos pra essa série. Talvez até mais.
Eu vi coisa pra caralho. Sim, mas é aí que tá o negócio. Eu não lembro de ver alguma coisa nova, cara. Entendeu? Mas mesmo assim, quando era repetido, eu parava pra assistir novamente. Não, eu sei, eu também. Tá? Mas era sempre repetido, é isso que eu tô te falando. Ah, com certeza. Ah, mas o 312, Com certeza. nós pegamos 236, foi bastante até. Se tem 39 perdidos, foi. né? Até que foi razoável. Tem alguns que nunca foram exibidos. Tudo, quase. Mas essa que é a sensação que eu acho também. Ah, já vi esse episódio antes, mas não é que você já viu o mesmo episódio, é que foi uma refilmagem, que eles refizeram aquele episódio, que ocorreu muito no Chaves, que troca um detalhe ou outro, troca um personagem ou outro, uma piada ou outra, mas é basicamente a mesma trama. Cara, eu tô vendo aqui que os caras fizeram até um jogo pra videogame. Ah, deve ter tido. Teve gibi, teve tudo, cara. Gibi eu lembro. Impressionante. Até hoje, você tem produtos, você tem aqueles pillow, blá blá blá. Eu tenho aqui um da Chiquinha. Ah, não, se você for no centro, vê lá, vai na 25 de março, você vai ver coisa do Chaves vendendo até hoje. Eu comprei um do Chaves, do Kiko e da Chiquinha. Já dei de presente 2 e ficou da Chiquinha. Mas ainda acho que os caras fizeram uma tremenda. Essa briguinha dos caras aí, eles mataram o bicho, eu acho. Cara, tem El Chabo Kart. É tipo um Mario Kart de Faz todo sentido, cara. 2014, cara. Faz todo Feito pro Xbox 360 e PlayStation 3. Deve ser bem melhor do que Mario Kart, cara. Ah, mas aí, ó, já antecipando uma recomendação, tem o Street Chaves, que é um jogo gratuito feito por brasileiro, que é um clone do Street Fighter com personagens do Chaves. Com música, com... Caralho! É download livre, né? Só baixar, só botar Street Chaves no Google que você acha. Galera, por R$ 6,99, tá? R$ 6,99 você compra um jogo de tabuleiro personalizado do Chaves. É tipo o jogo da vida do Chaves. É um fenômeno, cara. Tudo bem, por R$ 6,99, né? Mas ainda rola. Eu acho que valeu. Não, acho que tem que ter algumas frases aí do Chaves, né? Ou tem a famosa foi se querer querendo, né? Ai que burro, dá 0 pra ele. Na escolinha, certo? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Caralho, quem falou isso? Era o Chaves, né, cara? Era o Chaves que falava isso? Aí tem uma outra, que era todo episódio tinha isso, né? A dona Sulinda falava xingava o seu Madruga de alguma coisa, né? Ah, sua avó não sei o quê. Aí vinha aí o Chaves falava, seu Madruga, sua vozinha era. Né? Tinha lá o isso. Ninguém tem paciência comigo, né? Uhum. Tá bom, mas não se irrite. Palma, não priemos cânico. É isso. Essa eu tinha esquecido, né? Quem dá e tira que o diabo fica. Sua mão se danifica, sua avó será maldita e sua sogra ressuscita. Caralho, essa eu não lembrava não. Mas isso parece uma maldição, brother. O pior é a sua sogra ressuscita. Caralho, que maldição. Que pesado, mano. velho. Puta que pariu. Porra. Não é pra criança não, cara. O bom é que criança não consegue entender nenhuma coisa daqui, né? Mas tudo bem. Aff, mano. Eu não lembrava dessa. Que coisa. Não, eu achei no site ali, tinha umas frases aí do Chaves, né? Mas aquela do prefiro morrer do que perder a vida, cara. Porra. E o pior é que assim, não sei até que ponto essas frases eram do original ou foram parte da dublagem também, né? Da tradução. Não, acho que essas são originais mesmo. Uhum. Porque perder a vida, perder a vida morreu, mas não, você pode perder a vida, entendeu? Então é profundo, eu prefiro morrer do que perder a vida. É boa. Chaves é filosofia, cara. Tá falando o quê? É ciência social, ciências políticas. Muito bom, cara. Ah, só uma coisa que eu lembrei, né, que é interessante, né? Você vê como são coisas diferentes da época da TV. O seu Madruga sempre tava fumando um cigarro. Ah, é verdade. E o seu Girafales, um charuto. O Dom Ramos estava tomando uma cachaçinha também. Ah, sim. Devia ser uma tequila, né? Um mescal. Um mescal, né? Bom, alguma recomendação aí, cultural, fora assistir o Chaves, né? Eu tenho 2 recomendações, mas são duas coisas relacionadas a Chaves, tá? Primeiro,
eu vou recomendar um episódio específico do Chaves que a gente não falou aqui, mas que é sensacional, que é um mantra do Seu Madruga, que ele fala que todo homem tem que ser feio, forte e formal. E que o Chaves vira e fala assim: tá bom, Seu Madruga, então pra você só falta ser forte e formal. Cara, esse episódio é sensacional. Eu vou mandar o link ali. Tem que assistir esse episódio. Porque todo homem tem que ser feio, forte e formal. Cara, eu sou forte, feio, eu só não sou formal. Tô quase lá. E uma outra recomendação, eu vou também passar o link, você pode ouvir isso na Amazon Music, Apple Music ou no Spotify, que é a música clássica do Chaves, se chama Se Você é Jovem Ainda. É, isso aí. É jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Não quis nem Amanhã, entrar as velho músicas, será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Que nunca morrerá. Vou mandar esse link aqui pra vocês. Cara, esse chicletão. Se vocês estiverem ouvindo a gente aqui, vocês vão ouvir essa porra e vão ficar cantarolando. Essas são as minhas recomendações. Cara, eu nem queria entrar... Feio, forte, formal. Não, feio, forte, mal é genial. E a música. Eu não quis entrar na música do Chaves, né? Porque, cara, tem umas músicas que são muito toscas, né? E os caras faziam um milagre ali pra adaptar a música, né? Por exemplo, o Que Bonita Bencidade, que vira Que Bonita Minha Roupa, né? E aí vai, né? Mas tem umas que são... E o quê? Que Bonita Bencidade, né? Que Bonita Vizinhança vira Que Bonita Minha Roupa, né? O cara fez milagre ali na tradução. E se virava na dublagem, né? Que muitos dos dubladores não eram cantores, o cara tinha que improvisar. Mas pra mim, a melhor música de todas essas é a do Chapolin, né? Que eu acho que é no episódio do Zero Litos, que ele pega uma nave espacial. Ah, não! É do episódio do Ladrão de Brinquedos. Ele entra numa navinha de brinquedo e começa a ir pro espaço. Que ele fala: lá, os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas. Cara, capturando os planetas. Mano, capturando os planetas é foda, velho. É, porra, hardcore a parada. Mas eu prefiro... Cara, as músicas do Chaves, de maneira geral, eram muito chatas, sacou? Era a parte que eu nem curtia muito de ficar assistindo. É um horror. Pra mim é só essa que eu falei mesmo que eu gostava. E agora essa aí do Capturando os Planetas, que eu lembrei agora, que era... Não, mas do Feio, Forte e Formal é muito boa, cara. Eu vou recomendar quase check. Eu vou recomendar só uma parada, velho, que é um canalzinho do YouTube que chama Vila do Chaves. Que é um canal só de curiosidades e detalhes. Os caras destrincham, velho. Quase que episódio a episódio a parada. Realmente é uma dedicação tremenda a analisar o legado do Chaves, sacou? Então, pra quem quiser acompanhar, é muito bem feitinho. Os caras sabem o que eu tô falando. Pra mim é só esse. Ah, deixa eu falar uma coisa antes de você, Paulo, que eu lembrei aqui. Eu até falei em algum episódio. Eu lembro uma vez numa Comic Con aqui do Brasil. Como é que é o nome dessa porra, mano? CCXP? Uma CCXP, que tinham trazido os personagens novos do Power Rangers. Não daquela nossa época, mas da galera nova, uma galera jovem e tal. E, porra, era um sucesso. Era assim... Porra, a van premiere do CCXP aqui pra molecada era os caras irem pro palco, os personagens e tal. Tanto que foi um aparato, parecia chefe de estado, com, cara, 4 batedores na frente, 2 carros de segurança entre o carro dos caras, a limusine, enfim. E aí eles entraram na CCXP e estavam lá se preparando pra se apresentar. E de repente, o personagem do Kiko entrou, porque também tava lá no programa. O ator. E, mano, né? a CCXP... É o ator, né? O ator, não o personagem. Quando ele entrou, essa galera do Power Rangers estava lá no backstage. E aí, mano, a CCXP... Mano... todo mundo levantou, começou a gritar e os caras perguntaram... O que rolou? Não, entrou um personagem mexicano de uma série que acabou há 20 anos atrás... lá no México, que a galera fica louca. E os caras ficaram bolados, sério, fizeram a pergunta: caralho, então a galera tá comemorando um personagem de um programa mexicano que não existe há 20 anos, e era ele, velho. Era ele.
Então, assim, a força aqui no Brasil ainda é fortíssima desses caras, sabe? Tinha um evento antigamente, não sei se existe ainda, que era acho que os Amigos da Vila, uma coisa assim, que os caras conseguiram trazer atores, né? Inclusive trouxeram o Seu Barriga e coisas do tipo. Mas eles viam sempre, eu acho. Se eles viam frequência. Eles viam sempre aí. Eu não sei que fim deu isso aí, mas era bem ativo esse negócio. Mas aí tem que entrar num lance também que o ator que fez o Kiko também fez uma participação num filme brasileiro que hoje está super na boca das pessoas por causa de cancelamento, que é um filme que eu não vou ficar citando aqui, que é do Gentili, que tem umas polêmicas relacionadas à pedofilia. Bosta, né? Eu assisti esse filme há muitos anos. E eu lembro que o professor, né, o diretor, na verdade, da escola era o Kiko, né, o personagem do Kiko. E apareceu uma vez, duas, três, na quinta vez que ele apareceu, cara, quando eu bati, eu falei assim, eu conheço esse cara. Quando bateu na quinta vez que eu percebi o cara, eu juro pra vocês, eu me senti emocionado, assim. Olha aí. O André recomendando o filme do Gentili, cara. Não. Não vou recomendar isso, não. Porque o filme de cabo a rabo é uma bosta. Mas quando eu percebi que esse cara que era o ator, puta, mano, me trouxe um turbilhão de memórias em relação ao Chaves, né? Que, cara, eu falei, nossa, me deu uma emoção assim. Eu fiquei, caralho, que gostoso ver esse cara de novo na minha TV, sacou? Mas aí o filme desenrola numa bosta, não recomendo pra ninguém. Que é ruim mesmo. Não por causa da polêmica de hoje, porque eu também acho que não tem nada a ver. A polêmica é completa, né? É ridículo, isso aí é típico dos chorumistas, né? É coisa de chorumista mesmo, extrema-direita é lixo, total. Nada a ver. O filme é ruim, a polêmica é ridícula, mas essa conexão que eu tive com ele, olha só que doideira, né? Preciso ter um filme do Danilo Gentili pra eu me reconectar com o Chaves. Essa vida é uma bosta mesmo, que velho. Lástima. Bom, por que você acha que o Gentili trouxe o cara pra fazer isso aí, né? Burro ele não é, né? Agora, com essas Spotify da vida aí, né, cara, tem um disco lá do Chaves da trilha sonora original, né? É bizarro lá, é bizarro. O nome do LP, só procurar lá nos Google Music, YouTube Music, Spotify. Assim cantamos e vacilamos em La Velocidade del Chavo. Tá? Então é curioso, não que seja bom, entendeu? O que o Januzzi falou é perfeito. As músicas são um horror, mas é chato pra caralho, tá? E eu vou, só pra comentar mexicano, vou recomendar um filme que agora talvez eu tenha recomendado no episódio do México, mas foda-se, tá? Que é um filme do Alfonso Cuarón, que é o Itumamá também. É só pra dar uma coisa mais. Mas só uma coisa que o que você falou da trilha sonora, que é o Vacilamos, né? Que vacilar em espanhol, né? Pode dar essa ideia de divertir-se, né? Não é se você é vacilão, você não é necessariamente vacilão. Não, você é um cara que pode estar se divertindo, você sabe se divertir fanfarrão e tal. Não, vacilão é o vacilão. Beleza, galera. Então, assim, torcer aí que volte algum streaming na vida em breve. Senão vamos sair quebrando tudo, cara. Porque a gente não pode jogar 50 anos de história no lixo assim. Pois é, e outra coisa, cara, você pensa, sei lá, você tá fazendo faxina e você vai assistir aqueles filmes toscos na Netflix, você prefere assistir Chaves, velho, numa boa. Chaves. Sem dúvida. Você não precisa nem ver, só ouvir 3 palavras e você consegue interpolar o resto. Só que tem que ser com a dublagem original. Tem que esses dubladores já não morreram, né, meu? Não, mas aí o uso original deve ter gravado isso em algum lugar. Beleza. Porra, sempre agradecendo, galera, quem apoia a gente pra caramba. Júlio Costite nunca parou. Emerson também, super parça aqui do nosso podcast. Pedir pra vocês mais uma vez, todos os episódios do Quina, a gente tá postando no YouTube. Entra lá, é Quina do Mundo. Clica, dá o seu like, não ativa o sininho. Lembra que a gente precisa atingir um número mínimo de pessoas no nosso canal para a gente poder monetizar. Temos aí também o Apoia-se, que vai estar no link da descrição aqui do episódio. Cara,
Tamo junto aqui. Obrigado pela essa audiência. Obrigado por quem apoia. Obrigado por quem não apoia. Seguimos nessa luta aí. 3º ano de Quina. É nóis. Então é isso aí, galera. Até mais, pessoal. Falou. Abraçou.